Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais lendárias, o rei Salomão. Vamos entender como o reinado glorioso do rei mais sábio da história teve um fim trágico. Com o rei Davi perto da morte, começa uma disputa que ameaça mergulhar Israel no caos. Dois meio-irmãos entram na disputa. Adônias age rápido, mas Salomão tem aliados de peso. Com uma manobra política rápida, a rebelião de Adonias fracassa e Salomão se torna rei. Em um sonho, Deus lhe oferece o que quiser. Em vez de riquezas, ele pede sabedoria. E essa sabedoria é logo posta à prova, um caso praticamente impossível de se resolver. A ordem do rei é chocante, mas é uma estratégia para revelar a verdade nos corações. O amor da mãe verdadeira fala mais alto. E com isso, a sabedoria de Salomão vira lenda. Seu reinado dá início a uma era de paz e de construções monumentais e grandiosas. A riqueza era inacreditável. 666 talentos de ouro por ano, fora o comércio. O reino viveu seu auge. Riqueza, poder militar e prestígio internacional. Era uma era de ouro. Até a rainha de Sabá foi conhecê-lo e admitiu. A realidade era ainda maior que a fama. Mas é aqui que a queda começa. A semente da ruína foi plantada no próprio palácio. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas para selar alianças com outras nações. Com o tempo, essas esposas estrangeiras acabaram desviando o coração de Salomão para outros deuses. Essa desobediência trouxe uma sentença divina devastadora, que selou o futuro do seu reino. E a profecia da divisão do reino vem de uma forma bem visual e dramática. Salomão morre e seu filho Roboão assume. O povo faz um pedido simples, menos impostos. Roboão se vê numa encruzilhada, ouvir os conselheiros experientes ou os amigos mais jovens. Ele escolheu o caminho da arrogância, e essa decisão simplesmente despedaçou a unidade do reino. Foi o estopim para a revolta. As 10 tribos do norte rompem e a profecia se cumpre. E assim, a monarquia unida se parte. Uma era de ouro termina em uma divisão brutal. Fica a pergunta: como tanta sabedoria pôde levar a uma ruína tão grande? Um aviso atemporal. Olha, a história tá cheia de figuras lendárias, mas poucas são tão fascinantes e ao mesmo tempo tão trágicas quanto a do rei Salomão. Ele ficou conhecido como o homem mais sábio que já existiu e comandou uma era de ouro, de paz e de uma prosperidade que ninguém nunca tinha visto. Mas a história dele é também um aviso bem sério sobre como até a maior das sabedorias pode sim ser corrompida. Ok, vamos fundo nisso. A pergunta que vai guiar a gente aqui é exatamente esta. Como é que pode um rei, abençoado com uma sabedoria que veio de Deus, que construiu um império magnífico, acabar vendo o começo da sua própria ruína e a divisão do seu reino? É uma jornada dramática, que vai do pico da glória até a beira do colapso. E tudo começa, como em muitas grandes histórias, com uma crise. O rei Davi é aquele lendário matador de gigantes e o cara que unificou Israel já está velho, fraco, acamado. O fim dele está próximo, e isso cria um vácuo de poder perigosíssimo. Lá no palácio, as engrenagens começam a se mover e a briga pelo trono já está rolando solta. A velocidade com que tudo acontece é impressionante. Adonias, que era o herdeiro natural, não espera o pai morrer, ele se declara rei com o apoio de gente muito poderosa como o general Joabe. Mas ele comete um erro fatal. Ele não convida Salomão para a festa, nem o profeta Natã. Alertados, Natã e Batseba correm e agem rápido, lembrando o rei Davi já no leito de morte de uma promessa antiga. Numa jogada política de mestre, Davi ordena que Salomão seja ungido rei imediatamente, pegando Adonias e todo mundo de surpresa no meio da festa de coroação dele. Uma vez com a coroa na cabeça, Salomão não perde tempo. Seguindo as instruções finais do pai, ele vai eliminando um por um todos que poderiam ameaçar o seu poder. O irmão dele, Adonias, sela o próprio destino quando pede a mão de Abisag, a última concubina de Davi, o que na época era um jeito simbólico de reivindicar o trono. O general Joabe é executado mesmo se agarrando no altar, um lugar que deveria ser de refúgio. Semei é colocado numa espécie de prisão domiciliar e, quando desobedece, também é executado. Com esses atos brutais, Salomão garante que ninguém mais vai desafiar sua autoridade. O reino agora está, de fato, nas mãos dele. Com o poder garantido na base da força, Salomão tem um encontro divino que vai definir seu legado não pela espada, mas pela mente.
É aqui que a lenda do rei mais sábio do mundo realmente nasce. Imagina só, em um sonho, Deus aparece para Salomão e oferece a ele o que ele quisesse. Pensa bem, riqueza, vida longa, a morte dos inimigos, mas Salomão não pede nada disso. Ele pede um coração sábio para governar o povo com justiça. Esse pedido, tão altruísta, agrada tanto a Deus que ele não só dá a Salomão uma sabedoria sem igual, como também dá a ele as riquezas e a glória que ele nem tinha pedido. E essa sabedoria não demora nada para ser testada. Esse caso famoso é um exemplo perfeito de como ele a usava. Diante de um impasse sem nenhuma testemunha, Salomão não procura por provas, ele procura por uma reação. A ordem chocante dele de cortar a criança ao meio foi um teste psicológico genial, feito para revelar a verdade através do amor de mãe. A notícia desse julgamento se espalha e o povo passa a respeitar e temer o rei, reconhecendo que a sabedoria dele só podia ser divina. Com a sabedoria como guia e a bênção divina como base, o reinado de Salomão inaugura uma verdadeira era de ouro para Israel. Foi uma época de paz, de muita riqueza e de construções gigantescas que transformaram a nação. A joia da coroa do reinado dele foi, sem dúvida, a construção do templo em Jerusalém, um projeto monumental que levou 7 anos para ficar pronto. Usando os melhores materiais da época, como os cedros do Líbano, ele criou um lar para Deus que se tornaria o centro da vida religiosa de Israel por séculos. E depois de construir uma casa para Deus, ele construiu uma para si mesmo. E o palácio dele era ainda mais grandioso, um símbolo do seu poder e da sua opulência, que levou 13 anos para ser finalizado, quase o dobro do templo do templo. A riqueza que entrava no reino era simplesmente absurda. O texto bíblico registra 666 talentos de ouro chegando para Salomão em um único ano. Para a gente ter uma ideia, isso é mais de 20 toneladas de ouro anualmente. Uma fortuna inimaginável para a época, e isso sem nem contar o que vinha do comércio e dos impostos. A prosperidade era tanta, mas tanta, que a prata, um metal precioso em qualquer outro lugar do mundo, em Jerusalém perdeu o valor, virou algo comum como se fosse pedra. O reino estava no auge do poder, da influência e da riqueza. Parecia que nada, absolutamente nada, poderia dar errado. Mas é sempre assim, né? É bem no auge do sucesso que as sementes da queda são plantadas. A mesma diplomacia que trouxe a paz e a mesma riqueza que construiu o templo também trouxeram as influências que levariam o coração de Salomão para longe do seu Deus. O ponto de virada, a fonte da queda dele foi essa. Salomão amava muitas mulheres estrangeiras. Ele tinha 700 esposas, todas de linhagem real, e 300 concubinas. Muitas dessas uniões eram alianças políticas, claro, mas elas vieram com um preço perigoso. As esposas trouxeram seus próprios deuses com elas. E este slide mostra a transformação trágica. O jovem rei que humildemente pediu sabedoria para servir a Deus se tornou um homem mais velho que, para agradar suas esposas, construiu altares para deuses como Astarote e Camós. O coração dele, que antes era totalmente dedicado ao Senhor, agora estava dividido. A consequência de suas ações foi um julgamento divino, direto e reto. Deus informa a Salomão que, por causa da sua infidelidade, o reino seria arrancado dele. Mas, por respeito ao pai dele, Davi, essa divisão não aconteceria durante a vida de Salomão, mas sim no governo do seu filho. E esse julgamento não foi só uma promessa para o futuro, não. As rachaduras no reino de Salomão começaram a aparecer ainda durante o reinado dele, à medida que a paz que ele tanto se esforçou para manter começava a ir por água abaixo. Onde antes havia paz, agora surgem adversários por todo lado. Deus levanta inimigos de fora, como Atade em Edom e Rezon em Damasco, que começam a ameaçar as fronteiras. Mas a ameaça mais perigosa veio de dentro, Jeroboão, um oficial talentoso que o próprio Salomão tinha promovido. A ascensão de Jeroboão é selada por um ato profético muito dramático. O profeta Aías o encontra e rasga seu manto novo em 12 pedaços, um para cada tribo de Israel. Ele entrega 10 pedaços a Jeroboão e declara que Deus daria a ele 10 tribos, deixando só uma para o filho de Salomão, por amor a Davi. A divisão estava decretada. O resultado final é exatamente como a profecia previu. Após a morte de Salomão, o reino se parte em 2. 10 tribos ao norte formam o reino de Israel, com Jeroboão no comando, enquanto as tribos de Judá e Benjamim, ao sul, continuam leais à casa de Davi, formando o reino de Judá.
Salomão reina por 40 anos e morre, deixando o trono para seu filho Roboão. Quando o povo pede a Roboão que alivie os pesados impostos criados pelo pai, ele, ouvindo o conselho dos seus amigos jovens, responde com arrogância prometendo ser ainda mais duro. Essa foi a gota d'água. As 10 tribos do norte se rebelam, a profecia se cumpre e a nação unificada de Davi e Salomão é dividida para sempre. O que nos leva de volta à nossa questão central. A história de Salomão é um estudo de caso poderoso. Ele recebeu o dom da sabedoria, mas talvez essa mesma sabedoria o tenha levado a acreditar que ele podia controlar os perigos do poder, da riqueza e das influências de fora sem ser corrompido. A queda dele nos deixa com uma pergunta que vale até hoje. A sabedoria por si só é um escudo suficiente ou ela pode se tornar uma forma de arrogância que cega até o mais sábio dos homens?